Crianças, deixa eu contar uma história para vocês. Havia um pastor que tinha 100 ovelhas. Um dia, uma delas se perdeu. Só uma? Mas ele ainda tinha 99. Exatamente. Mas sabe o que ele fez? Deixou todas elas e foi procurar aquela que estava perdida. Por quê? Uma ovelha vale tanto assim? Para ele, valia. Jesus, por que a gente fecha os ouvidos para os mais velhos e só abre o coração quando a vida machuca? Porque às vezes o coração quer seguir sozinho, mesmo quando já recebeu direção. A gente acredita que já entende tudo, até que a vida mostra aquilo que ainda faltava aprender. Mas por que a dor ensina mais do que as palavras? Porque a dor faz o coração parar. Jesus, tem uma coisa que eu tenho muito medo de perguntar. Pode falar, meu filho. O que você tem medo de me perguntar? O que acontece com a gente depois da morte? Você fecha os olhos aqui, meu filho, e abre em outro lugar. Mas como assim, Jesus? Vai doer? Para quem viveu com Deus no coração, é como acordar de um sonho ruim e perceber que a vida real acabou de começar. Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 39. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias. Jesus, por que alguém pediria isso? Porque quando você entende que a vida é passageira, você começa a dar valor ao que realmente importa. Então, a gente vive preocupado. Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Jesus, o que significa temer ao Senhor? Significa respeitar a Deus, confiar nele e escolher viver do jeito que ele ensina. Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 139, versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Jesus, o que significa ser especial e admirável? Significa que você não é comum. Você não é um erro. Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Jesus, o que significa Deus ser o nosso pastor? Significa que Ele cuida de você, te guia, te protege e nunca te abandona. Mas, e quando eu me sinto perdido? Ele te conduz. Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Mateus 18. Se vocês não se tornarem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Mas Jesus, o que significa ser como uma criança? Significa ter um coração simples, sem orgulho, sem maldade e cheio de fé. Como assim fé? A criança... Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 56, versículos 3 e 4. Quando eu tiver medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Jesus, isso quer dizer que nunca vamos sentir medo? Não, filho. O medo pode aparecer. Jesus, hoje é segunda-feira e tem gente começando a semana já cansada. O que o Senhor diria para essas pessoas? Eu diria para elas não desanimarem, porque cada novo dia é uma nova oportunidade que Deus está dando. Mas tem gente que já começa a semana preocupada. Eu sei. Muitas vezes a mente fica cheia de pensamentos. Jesus, por que tem gente que tem tudo, mas mesmo assim se sente vazia? Porque existem vazios, meu pequeno, que nada desse mundo consegue preencher. Mas a pessoa tenta, ela se distrai, ocupa a mente, mas o vazio volta. Volta, porque não é falta de coisas. É falta de sentido, meu filho. E essas... Jesus, por que dizem que o mar se abriu? Porque quando Deus passa, até o impossível sai do caminho. Mas isso aconteceu mesmo? Sim, meu filho. Quando o povo saiu do Egito, o mar viu Deus e fugiu. O mar fugiu? O rio Jordão também recuou. As montanhas saltaram como carneiros. Mas Jesus, como a natureza... Jesus, já está amanhecendo. O povo está acordando para trabalhar, para começar mais um dia. Qual é a palavra de hoje? Para quem está assistindo esse vídeo,
ter uma semana maravilhosa? A palavra de hoje é para você que está começando o dia agora. Talvez você tenha acordado cansado, preocupado ou até... Jesus, porque tem dias em que a mente da pessoa não para, ela tenta descansar, tenta ficar em paz. Mas os pensamentos vêm um atrás do outro. Preocupações, medo, coisas que nem aconteceram ainda. Porque a ansiedade faz a pessoa viver no amanhã e esquecer que ainda está no hoje, meu pequeno. Mas parece tão real como Jesus. Qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Jesus, por que esse dia é tão especial? Porque não é só mais um dia. É uma nova oportunidade que Deus te deu. Jesus, porque parece que quem faz tudo errado, às vezes, é quem mais se dá bem. Tipo, a pessoa mente, engana, pisa nos outros e mesmo assim prospera, cresce, consegue tudo. Porque nem tudo que parece vitória realmente é, meu pequeno. Muitas vezes você está vendo apenas o resultado externo. Jesus, o que aconteceu naquela sexta-feira da paixão? Naquele dia, Lucas, me levaram até Caifás. Fui acusado, fui humilhado, ferido, desprezado, mas permaneci em silêncio, porque sabia que era a vontade do Pai. Depois, fui levado até Pôncio Pilatos. Ele sabia que eu não tinha culpa, e ainda assim lavou. Jesus, por que o Senhor é chamado de Cordeiro de Deus? Ah, Lucas, isso começa muito antes de eu nascer, quando o povo de Israel era escravo no Egito. Na noite em que seriam libertos, Deus pediu que cada família sacrificasse um cordeiro e colocasse o sangue nas portas de suas casas. Naquela noite, o juízo passou pelo Egito, mas as casas... Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 11. No Senhor eu me refugio. Jesus, o que significa se refugiar em Deus? Significa confiar nele, mesmo quando tudo ao redor parece inseguro. Mas, e quando tudo começa a dar errado? Quando os fundamentos parecem abalados, Jesus ir para a igreja todo domingo significa que a pessoa está realmente perto de Deus? Porque tem gente que vai, ora, canta, mas durante a semana age totalmente diferente. nem todo aquele que está na igreja está verdadeiramente comigo, meu pequeno. Porque estar em um lugar não significa viver aquilo que se aprende ali. Então, Jesus, já é mais um dia, começando. Muitas pessoas estão acordando agora com preocupação, medo, algumas nem sabem como vão enfrentar tudo hoje. Qual é a palavra de hoje? Para quem está assistindo esse vídeo agora, A palavra de hoje está em Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Jesus, tem pessoas que às vezes reclamam de tanta coisa, mas esquecem de agradecer pelo básico. O que o Senhor diria para quem está assistindo esse vídeo agora? Diga a eles, meu pequeno, que nem todo mundo teve a oportunidade de acordar hoje. Nem todo mundo tem um lar, nem uma mesa, nem o pão de cada dia. Então, mesmo nas dificuldades, Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Jesus, isso quer dizer que o esforço não vale nada? Não, filho. O esforço é importante, mas sem Deus... Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Provérbios 31:3. Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos aquilo que destrói reis. Jesus, o que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode entregar sua força para aquilo que te enfraquece. Como assim? Existem coisas... Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Provérbios 31:3. Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos aquilo que destrói reis. Jesus, o que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode entregar sua força para aquilo que te enfraquece. Como assim?
Existem coisas. Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Jesus, isso quer dizer que a gente não precisa ter medo de nada? O medo pode até aparecer, mas ele não pode te dominar. E quando tudo parece dar errado? O Senhor é a fortaleza. Jesus, e quando a pessoa chega num ponto em que ela não aguenta mais? Tipo, ela tá cansada de tudo, da vida, das pessoas, de tentar. Existem momentos, meu pequeno, em que a dor parece maior que a força. Momentos em que a pessoa sente que já tentou de tudo e nada mudou. E aí, Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Josué 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Jesus, por que Deus manda a gente não ter medo? Jesus, por que tem pessoas que fazem de tudo por alguém e mesmo assim só recebem ingratidão? Porque nem todos sabem valorizar o que tem, meu pequeno. Mas a pessoa tenta, se esforça, faz de tudo e parece que nunca é suficiente. Eu sei. Existem corações que estão tão acostumados a receber que esquecem de reconhecer. Então, Jesus, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Salmos 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do